Invocando a proteção de Deus, nós declaramos aberta a audiência pública sobre a posse responsável dos animais. Eu convido e solicito a vereadora Ana Corso, da comissão, está sendo trazida uma cadeirinha, fica bem aqui ao lado da presidência. Em ad hoc, eu sou presidente ad hoc. Só estou como presidente e faço parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, com os demais representantes que nós vamos aqui nominar. Isso, vem aqui assim do lado. Que é o vereador Mauro Pereira, o vereador Pedro Inserte, vereador Renato de Oliveira, e este vereador que vos fala é a vereadora Ana Corso, que está aqui ao meu lado. Eu gostaria, no início desta audiência pública, de mencionar que estão aqui na mesa, e muito nos honram com a sua presença, a senhora promotora de justiça Janaína de Carlos dos Santos, que representa o Ministério Público Estadual. Está aqui representando a Secretaria Municipal da Saúde, Arlete Maria Viesser, que é diretora da Vigilância Sanitária, o doutor Rogério Poleto, que é médico veterinário, e o doutor Serbar. Representam também, aqui estão presentes, Flávio Dias, presidente da Associação de Animais Caxienses, da Suama, a diretora de marketing, que é conhecida de todos aqui, a doutora Natasha Ozelame Valente, especialista nos cuidados com os animais. Também se faz presente aqui do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o presidente, Dr. Rodrigo Lorenzoni, e a PAC, Proteção Animal Caxias, o presidente Vladimir Flore. Creio que mencionei... Faltou quem? Eu creio que tenho mencionado a todos que estão aqui, e também eu desejo cumprimentar todos os presentes que participam desta audiência pública, e nós esperamos que ela seja muito proveitosa e que possa trazer os melhores resultados para todos nós, de Caxias do Sul. Participa aqui todo o grupo, está aqui os serviços técnicos da Câmara Municipal, da Comunicação Social, o Caleb de Fotos, cinematografista o Everson, jornalista Fábio, que está aqui presente, também trabalham como operador de áudio Josmar, está a Tânia, a Cleusa, a Marisa, que representa a bancada do PCdoB, e a Ângela, que faz os registros taquigráficos. Nós queremos agradecer especialmente a oportunidade que nós temos de, ao vivo, transmitir pela TV Câmara, Canal 16, a nossa audiência pública. A audiência pública, ela trata, fundamentalmente, e é de conhecimento de todos, de um assunto relevante de interesse para toda a comunidade, e diz respeito à posse responsável de animais. A necessidade que a comunidade enfrenta para ter uma relação de responsabilidade também, especialmente aqueles que têm o compromisso de terem um cuidado especial com os seus animais, a questão da castração, microchipagem, e também vamos ouvir aqui, de parte da Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária, também as providências que estão sendo tomadas. De forma geral, também, certamente, outros assuntos poderão ser abordados nesta audiência pública, como a questão das feiras, dos filhotes, do seu comércio, a questão dos maus tratos, abandono de animais, e também eu creio que é uma questão que nós temos recebido muito aqui na Câmara de Vereadores, eu creio que a vereadora Ana Corso também tem tido isso,
A questão dos nossos parques, praças e jardins, os cuidados que os donos têm no seu comportamento com os animais, especialmente o recolhimento de fezes, e a questão do trato, as focinheiras, enfim, aquilo que traz o melhor convívio com todos. Eu estou abrindo essa audiência pública e gostaria que nós pudéssemos oportunizar, e essa fica a sugestão aqui, quero ver se a vereadora Ana Corso concorda, os demais membros, darmos a oportunidade primeiro que falem as entidades, que tem um tempo para falar as entidades. Depois das entidades, nós, então, vamos ter a viabilidade de ouvir outras colocações e, finalmente, os vereadores e as vereadoras aqui presentes poderão mencionar. Eu quero saudar aqui a presença também do vereador Idair Mosquen, que, desde 98, nesta casa, lutou muito com todos nós por essa questão que estamos tratando hoje, que é a posse responsável, tem projetos, e hoje é secretário de obras. Estamos convidando que o senhor sente aqui na frente, se considerando integrante da mesa também. Por favor, ocupe um lugar aqui. E eu vou solicitar, então, que, inicialmente, não sei se a nossa promotora pública gostaria de abrir os trabalhos, doutora Janaína, ou depois, posteriormente. A senhora que sabe, nós estamos lhe dando prioridade. Pode ser? Depois? Então, não, está bem. Então, vamos dizer que as entidades, pela ordem aqui, nós temos a Suama, diretora de marketing, a Natasha Alzelame Valente, com a palavra. Isso. Queria agradecer essa oportunidade, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. E queria começar com uma coisa que é tão básica, mas as pessoas esquecem. As leis que protegem os animais no Brasil. Em primeiro lugar, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Se o Brasil é signatário desse documento, ela vale como lei federal no Brasil. Então, como que o artigo 3, que diz que nenhum animal deve ser maltratado, não é cumprida? Ou o artigo 5, o animal que o homem escolher para companheiro não pode ser abandonado. Ou o artigo 9, os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Sem lei, os animais ficam desprotegidos, e com leis também ficam se as pessoas não agem para que essas leis sejam cumpridas. Cito as leis federais. Artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 1. Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedando práticas que submetam animais à crueldade. Ou a Lei 9.605 de 98, artigo 32. Praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais é crime. Crime, se isso acontece todos os dias. Ou o decreto 4645 de 34, artigo 1º, todos os animais são tutelados do Estado. Penas brandas, não cumprimento, faltas de denúncia dessa cultura da gente agir e não só ficar com pena, porque pena não ajuda ninguém. Os órgãos públicos se mostram omissos no Brasil, fingindo que o problema não é deles, quando é sim. Em novembro de 2010, a Soma fez uma reunião com o Ministério Público e com os órgãos públicos para tratar dos assuntos de maus-tratos a animais em Caxias do Sul. Nada saiu do papel. Em janeiro de 2011, a Prefeitura mostrou para Caxias do Sul o programa de posse responsável, com o objetivo de orientar e conscientizar a população sobre posse responsável. Está na hora da Prefeitura mostrar, então, o que foi feito. E espero que várias coisas tenham sido feitas, porque é importante. O projeto de lei que a Soma apresentou aqui nessa casa para dificultar as feiras de filhotes quase foi engavetado por falta de conhecimento dos vereadores e da população de que feira de filhotes é errado, que vender vidas é errado e que cabe a nós lutarmos para que essa lei seja aprovada. A lei já existe, ela só vai ficar melhor. Porto Alegre já deu exemplo que funciona. E como que a lei está aí parada? E quantas outras leis que poderiam estar sendo discutidas e tratadas pelo bem de todos, não só dos animais? Os números da SOAMA, sozinho, um pequeno grupo de voluntários, que a maioria tem família, trabalha, mas decidiu ajudar os animais. Se nós sozinhos conseguimos fazer tudo isso, imagino que a população e os órgãos públicos unidos podem fazer. 5.500 alunos atingidos por palestras educativas, 2.482 castrações em 2011, 541 animais doados e 889 animais recolhidos.
A SOMA hoje está lotada, os protetores estão lotados, as ONGs estão sobrecarregadas, ninguém aguenta mais essa situação. Quando que alguma coisa definitiva vai ser feita para mudar isso? E não é só problema nosso, nem do poder público, é de todos. Os maus-tratos. Hoje, Caxias não tem uma equipe de maus-tratos. Sobra para a gente, pessoas comuns, tentar ir em bairros difíceis, discutir com pessoas que não querem discutir, que acham que estão certas, que não dá água, comida, manter preso, espancar, deixar procriar, é normal. A patrã dá o telefone pessoal das voluntárias da SOMA ao invés de agir. Os bombeiros se negam a atender casos de animais que estão em risco de vida. Nós temos que nos unir pelo bem dos animais. E aqui fica, para terminar, o exemplo de Porto Alegre, que criou uma Secretaria de Defesa Animal. Hoje, o que eles estão fazendo é um exemplo. Por que Caxias não pode fazer também? Educação nas escolas e nas comunidades, fiscais concursados pela Prefeitura de maus-tratos, com toda a estrutura necessária, projetos de ressocialização de animais bravios. Porque eles são bravos, eles têm que ser condenados à morte? Animais e pessoas atendidas em casos de remoção. Em Caxias do Sul, o ano passado, a prefeitura incentivou que as pessoas abandonassem seus animais. E por que não sonhar com uma delegacia de casos só de animais aqui na nossa cidade? Várias cidades do Brasil já têm sido criadas. E, para terminar, educação e conscientização. A gente tem que bater nessa tecla. Hoje em dia, eu dou um exemplo básico do Facebook da SOAMA. 10 mil pessoas nos seguem. Quando a gente coloca a foto de um gatinho fofo, são 300 pessoas que curtem. Quando se coloca, vamos nos unir hoje nessa audiência pública extremamente importante. Quantos vieram? Ou um abaixo-assinado para que uma lei proteja os animais contra, por exemplo, as vaquejadas, que é um horror, 15 pessoas curtem. O mundo inteiro se comove, mas ninguém se move. Vamos acordar. Muito obrigado, a diretora da SOAMA, Natasha Valente. Com a palavra, o presidente Dr. Rodrigo Lorenzoni, Conselho Regional de Medicina Veterinária. 5 minutos. Vereador, muito obrigado pelo convite. Em seu nome, quero saudar todos os vereadores da casa aqui presentes. Gostaria de fazer uma menção especial a 2 colegas médicos veterinários aqui da cidade, o Dr. Poleto e a doutora Juliana Milan, que é conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária, se faz aqui presente, e é uma brava militante dentro do nosso conselho, pelo respeito às normas técnicas da veterinária e sempre levando ao nosso conhecimento as demandas aqui da cidade e da região. Em relação ao tema proposto, eu quero primeiro dizer que eu estou trazendo aqui o Conselho Regional de Veterinária, por força de lei, é uma autarquia federal, que, por força de lei, tem como um dos seus deveres fornecer subsídios de ordem técnica para a sociedade, para as instituições que nos demandam. E o meu objetivo aqui, nesse momento, é justamente isso, é trazer alguns pontos de reflexão do ponto de vista técnico. O que eu vou trazer aqui não é opinião pessoal, não é opinião do Conselho, é a opinião dos pesquisadores que estudam, né, diuturnamente este assunto e daquelas questões que são conceituais e teóricas da técnica e da clínica da medicina veterinária. Me atendo especificamente ao tema proposto da audiência de hoje, que é a posse responsável. Eu queria primeiro fazer uma colocação que isso é um assunto e um debate que vem ganhando cada vez mais força e cada vez mais pesquisas são feitas em cima disso. E, para se ter ideia, inclusive, já não se fala mais em alguns centros de pesquisa em posse responsável. Hoje, alguns pesquisadores já se falam em guarda responsável. Porque posse, no momento que eu tenho posse desse copo de água, eu faço o que eu quiser dele, né? Eu quebro, eu guardo, eu lavo, eu cuido, eu faço o que eu quiser. No momento que a gente tem a guarda, a gente passa a ter deveres e responsabilidades em cima
ser que a gente tem guarda. Então, a classe veterinária tem pesquisado e tentado participar e contribuir de maneira tão efetiva que até o termo é algo que os pesquisadores têm buscado estudar e adequar às reais necessidades da nossa sociedade e principalmente dos nossos animais. Eu acho que a colega da Soma foi muito feliz quando ela falou na questão da educação. Hoje, todos os problemas que nós temos de cães abandonados, de cães errantes, do centro de controle de zoonoses lotados, das associações lotadas, isso tudo, em grande parte, é fruto da posse irresponsável. E eu acho que chega um momento onde a gente tem que enfrentar esse assunto na causa. Nós temos que buscar combater isso, porque eu tenho certeza que essa não é, aqui em Caxias, a primeira audiência pública que se discute, isso não é assunto recente, isso é assunto recorrente. Mas, na maioria das vezes, a gente acaba discutindo o quê? A superlotação, a castração, as leis, o poder público que não funciona. Isso é discutir a consequência. E quando a gente discute a consequência, a gente evolui muito pouco. Então, a nossa ideia de trazer reflexão do que tem se pesquisado é que tem que se atacar a causa. Então, o fruto de que a gente vive hoje é, em parte, resultado da posse irresponsável, das pessoas que, ao adquirir um animal, não tinham a formação adequada, não tinham noção dos deveres que deveriam, ou do tempo que deveriam, e do dinheiro que deveriam dedicar àquele animal, não fizeram uma avaliação adequada para saber se aquele animal era apropriado para se ter num apartamento, com criança, sem criança, e aí a gente extrapola e isso vai para cães, gatos, pássaros e todos os animais que as pessoas acabam domesticando, né? Então nós temos que buscar a conscientização das pessoas, e isso, aqui aí entra a dificuldade. Acabou meu tempo, presidente? Me dá um minuto que eu concluo. Não, ele deu mais 3 minutos. Tá bem, muito obrigado. Como trabalhar a causa e a forma de trabalhar a causa é a educação, qualquer processo educativo de transformação ele é um processo de médio e longo prazo. E é muito fácil, né, o poder público, que troca de gestores de 4 em 4 anos, conseguir manter a mesma intenção, a mesma força em determinados tipos de políticas, porque governos têm determinados tipos de prioridade, outros governos têm outras prioridades, e aí cabe a nós, sociedade civil, os órgãos públicos, daqui a um pouco, pressionar os governos para que esse tipo de programa não se perca. Mas eu acho que o Conselho tem a convicção de que o caminho é a educação. E aí tem que começar lá na escola, né, com as crianças que vão ser os adultos de amanhã. A gente sabe que as crianças são portas de entrada de informação dentro de casa, e é a partir daí que eu acho que a gente tem que buscar uma transformação na consciência das pessoas para que no futuro a gente não continue tendo esse tipo de dificuldade. E a prova disso é o seguinte: por muitos anos achou-se que a solução do controle da população animal era a eutanásia. Então, por 15 anos, 20 anos, o Centro de Controle de Zoonoses pegava as carrocinhas, pegava os animais na rua, levavam para os CCZs, eutanásia, eutanásia, eutanásia. O que aconteceu? Não adiantou. Hoje, uma das grandes coisas que a gente acha que pode resolver é a castração. Então, a gente se mobiliza, castra. Vai resolver? Não vai resolver. Já tem dados científicos na Universidade Federal do Paraná que comprovam que não resolve. A castração é algo fundamental, que tem que ser feita, mas ela é uma parte do projeto. Ela é uma parte das ferramentas que nós temos para combater. Ela, isoladamente, não funciona. Então, eu deixo um apelo e a reflexão para que a gente pense efetivamente em buscar, trocar, mudar a maneira como a sociedade encara a posse desses animais. E não vejo outro caminho, e as pesquisas apontam isso, para que isso não seja feito pela educação. Então, essas são as iniciais colaborações, espero ter contribuído com o debate e fico à disposição para voltar a conversar, se for necessário, ao longo da reunião de hoje. Obrigado. Muito obrigado ao presidente Rodrigo Lorenzoni. Eu queria mencionar com muita satisfação
a presença no nosso plenário, que sempre, ao correr da vida, tem tratado desses temas, participado e atuado, a senhora Corina Melete, da SOS Animal. Muito obrigado pela sua presença, nos honra muito. Com a palavra, o Flávio Dias, presidente da Associação dos Animais Caxienses. Só para expor a mesa, nós dando 5 minutos como média. Depois pode concluir, nós estamos, né, apenas para mencionar, para dar um tempo equilibrado, mas, por favor, tenham toda a liberdade para concluir sem problema nenhum. Depois tem novo. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa também, cumprimentando o nosso vereador Chico Spendorella, cumprimento a todos. E o que falou o nosso presidente aqui é muito importante. As castrações realmente não vão chegar a esse ponto que a gente está esperando. Isso é impossível. Porque não só os animais da cidade as pessoas abandonam, mas sim em Caxias entra muitas mudanças. E esse pessoal trazem animais. O que ocorre? Chegando em Caxias do Sul, os donos de residência não aceitam os animais. Aí eles simplesmente têm que abandonar, porque, digamos, a Suama já não tem mais espaço. O Flávio também não pode, né? Então, para colocar no jornal para que apareça alguém para adotar esse animal, para eles fica difícil. Já estão lidando com uma situação difícil. Aí eles trazem animal porque gostam do cachorro, gostam do gato. Chegando aqui, eles encontram essa situação, também eles abandonam. E hoje se tem, assim, digamos, uma ideia que de 20 mudanças que chegam durante a semana, 18 abandonam os animais. 18 abandonam os animais. Outra coisa sobre castração também, a castração de animais de rua. Hoje, digamos, as castrações estão sendo feitas, que tem que chipar o animal e tal, deixar no nome de alguém, no CPF de alguém. E eu digo sinceramente, se estou cometendo um crime, vou ter que pagar por isso. Mas eu tenho vários animais na rua, cadelas que estavam já para entrar no cio, que foram castradas e nós tivemos que devolver, porque não tinha mais como colocar dentro disso aí. Outra coisa, as cadelas de rua, elas não estão sendo castradas porque tu não vai encontrar uma pessoa que diz, olha, tu te responsabiliza pelo esse chip desse animal? Também não acontece. Outra coisa, muitas pessoas se queixam também, e isso aí, depois eles acabam soltando o animal na rua. Eles precisam castrar, tem uma cachorrinha lá para castrar, mas eles não têm condição para chegar até a clínica que está fazendo o trabalho. E o que eles fazem? Eles acham muito mais fácil aí pegar e abandonar em qualquer um lugar o animal. Logo em seguida, essa cachorra já deu cria, tem 5, 6 filhotes, e o que ocorre? Vamos apanhar os animais, às vezes não se consegue apanhar todos, elas ficam se proliferando na rua. Aí, ao invés de ter 12, vai ter 30, 40, 50 dentro do mês. Então, aumenta muito, as castrações não vão conseguir suprir a necessidade que nós trabalhamos com o animal, não conseguimos, não vamos conseguir mesmo. Outra coisa que a Natasha falou, é bastante importante isso, sobre que a gente encontra problema de maus tratos e a gente vai buscar, vai ver, vai atuar alguém, e a gente realmente não tem todo aquele apoio que precisava da polícia. Por quê? A polícia está sobrecarregada com um bandido, ladrão, então a gente pede auxílio e normalmente não vai poder ser atendido. Ou demoram 2 horas, se fosse o caso do cara surrar o cara para ter apanhado, nós que vamos defender o animal, já teríamos apanhado, né? Então tem que entrar num acordo, à vez, com o... Porque esses dias eu fui chamado num determinado bairro da cidade de Caxias, de um cachorro em maus trato. O cachorro não parava mais de pé. E o que ocorre? O cara me disse já de cara para mim, com um revólver na cintura, disse para mim, olha, eu tenho 18 processos, se não já não me prenderam porque eu matei alguém, agora o cachorro aqui, não é difícil eu dar um tiro na cabeça do cachorro, olha, tu não vai fazer isso. Tu não vai fazer isso porque tu não está brigando com... eu não vim para brigar contigo agora, isso aí tu não vai fazer porque eu não vou deixar. Então, essas várias situações aí vão se somando para que solte animais na rua. Tá?
Foi sexta-feira, a PM me avisou, olha, tem uma cachorra prestes a dar cria que soltar ali próximo à represa, ali pelo o Jardim Botânico. Tá. Eu me desloquei para lá, já estava quase escurecendo. Não era. A cachorra estava com um problema cardíaco, com a barriga imensa, arrastando no chão. Não tinha condições de deixar o animal para morrer a míngua ali. Então, são vários fatos que vão se juntando. E não adianta nós de defender os animais e brigar aqui, brigar ali, se não tiver um apoio maior. Eu acho muito importante que a Natasha falou, que nós temos que ter um apoio maior. E a gente espera isso aí. Meu muito obrigado a todos.